Olá a todos, sou o Flávio, quero dar as boas-vindas nas comemorações de 15 anos da Igreja Bethesda Brasília. Essa é a nossa série de podcasts Quem é Jesus para você? Em nosso quarto episódio, vamos conversar sobre a vida de Jesus que o profeta Isaías, no capítulo 9 de seu livro, versículo 6, chama de o maravilhoso conselheiro. Ele reafirma no capítulo 28, no versículo 29, que ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Na conversa de hoje, convidamos 3 discípulas de Jesus para ouvir delas como tem sido a caminhada segundo os conselhos do Mestre. Temos aqui conosco a Vânia, Olá, boa noite. a Débora Oi, pessoal, boa noite. e a Fernanda. Oi, boa noite. Que gentilmente aceitaram compartilhar suas experiências conosco. É uma alegria ter vocês aqui, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Para começar a nossa conversa, gostaria de ler um texto do livro de Provérbios, no capítulo 4, nos versículos 20 a 27. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem se encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Bom, meninos, para começar, eu gostaria de iniciar com a seguinte pergunta. Como foi o início da caminhada de vocês com Jesus e a percepção da necessidade de obedecerem aos seus conselhos? Vânia? Fiquem à vontade. Vamos lá. A caminhada minha com Jesus começou aos 10 anos, 10 para 11 anos, numa igreja Assembleia de Deus, em Taguatinga. E minha mãe foi a primeira, na minha família é muito enorme, eu, minha mãe e meu pai. E um dia minha mãe chegou e falou assim, batizei e eu preciso levar alguém da família para a igreja no culto hoje à noite. Aí eu falei, ir para o culto? Não sabia nem o que era culto, né? Assim, vinha de tradições fazendo catequese, primeira comunhão. Então, eu tinha terminado recentemente de fazer catequese. Daqui a pouco minha mãe me fala que está batizando de igreja evangélica. Eu, meu Deus, que confusão. E ela já era espírita anteriormente. Então, assim, muita coisa. Então, eu falei, mas vamos, né? Vamos lá. Aí cheguei lá, assisti o culto e foi impactante. Foi impactante. Naquele momento, após o culto, eu aceitei a Jesus. E, desde aquele momento, isso em 1981, 82, mais ou menos, eu fiquei muito feliz e já fui chamada para o louvor da igreja, para o grupo de jovens. Então, assim, eu já comecei a caminhada com Jesus trabalhando para Jesus. E, assim, foi muito gratificante, porque foi uma recepção calorosa. Eu sinto, assim, na família cristã, essa parte calorosa. E alguns anos depois, meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu tinha uns 12 anos. E a gente viu como fez a diferença aquela decisão que nós tomamos de estar ali com aquela família cristã. Porque, mesmo sem, só ficou eu e a minha mãe, mas a gente tinha os irmãos ali dando aquele apoio. E foi bem impactante essa questão aí para a gente, porque a gente tinha assim, uma família. A gente vê essa apego. E aí a questão da gente estar mudando os atos.
Então, digo assim, até tem uma musiquinha que diz: no momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não sinto mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também. Então, assim, uma coisa que eu achei bem... que eu tive que tomar foi assim, não ter rancor, amar mais o próximo. E foi muito bom, porque eu era mais difícil de perdoar, e com esse encontro com Jesus eu passei a perdoar, a amar e a querer fazer a diferença na vida do meu próximo. Esse foi assim o que eu tive nos atos. Eu queria fazer, eu sempre quis fazer a diferença. E isso tem me acompanhado aí nessa caminhada aí de 38 anos, aproximadamente, com Jesus. E a gente aprende que, quando você encontra Ele, você não quer mais soltar a mão dele. Que bênção. Amém. E vocês, Fernanda? À vontade, amor. Vai lá. Bom, a minha caminhada com Jesus, eu nasci, na verdade, a minha avó foi a pessoa que me apresentou a igreja, eu digo assim, a religião. Eu fui morar com a minha avó, eu tinha por volta de 8, 9 anos, né? Os meus pais moravam num sítio e, enfim, eu precisava estudar e fui morar com a minha avó. Minha avó era presbiteriana, era da igreja presbiteriana, frequentava a igreja. E ali eu comecei a ir para a igreja com ela. Muitas vezes eu não queria ir para a igreja. Então, não foi muito fácil para mim esse começo. Por conta das circunstâncias ali, enfim, eu morando com a minha avó, deixando os meus pais no sítio, e muitas vezes eu ia obrigada mesmo para a igreja, obrigada mesmo. Muitas vezes eu ia para a igreja chorando. Então, e a minha avó muito rígida, sempre muito rígida. Então eu fui crescendo, imaginando que, tendo essa visão de Deus, essa visão do jeito como eu ouvia a minha avó, aquela criança enxergando a minha avó, e ela uma evangélica, uma religiosa já há algum tempo, há alguns anos, e eu olhava aquilo, e olhava a igreja, aquelas coisas não pareciam não se encaixar direito, e eu não entendia direito como poderia ser um Deus tão rígido, como poderia ser um Deus que castigava. Então eu tinha uma visão de Deus um pouco diferente. E aquilo ali foi porque eu via na igreja uma forma, o agir da minha avó de uma forma, e em casa era uma outra forma. Então, para mim, eu fui crescendo daquele jeito ali, sem entender muito sobre Deus, sobre a igreja, mas eu fui caminhando e fui crescendo. E ali é o que todo mundo fala, né? A semente, ela é plantada. E ela é plantada mesmo, não importa de que forma você chega à igreja. Não a igreja, o templo, mas aquela comunidade. Não importa como você chega ali, não importa como te levam, não importa quanto tempo você demora para entender as coisas. O importante é que você vai entender. E ter crescido na igreja, e eu sim cresci na igreja, com muitos questionamentos. Eu não concordava com um monte de coisa, já muito jovem, mas eu não tinha uma outra opção, porque a minha avó era muito rígida, então eu tinha que ir para a igreja. Então, durante um período na minha vida, eu fui para a igreja por não ter opção. Só que depois de um tempo, quando eu vim para Brasília morar sozinha, aí sim eu comecei a perceber a diferença daqueles anos vividos na igreja, mesmo que de uma certa forma obrigada. Então, o meu caminhar, uma menina mesmo, né, uma jovem chegando em Brasília sozinha, o meu caminhar naquele período com Deus fez toda a diferença. Então, eu só vim entender melhor de Deus, melhor do que é o caminhar com Jesus aqui, já sozinha,
já, enfim, assim, tentando entender, amadurecendo. E aí eu fui entendendo que Deus não era nada daquilo de que muitas vezes a minha avó apresentava. O Deus que castiga, o Deus que muitas vezes você tem que obedecer por obedecer. E eu fui entendendo que Deus é exatamente, quando eu vi, inclusive, o tema do nosso podcast hoje, assim, um Deus conselheiro. Então, a minha relação com Deus, ela sempre foi assim, de conselheiro, de pai, de amigo. Então, na minha caminhada, fez e faz assim toda a diferença. Mesmo chegando na igreja e durante um bom tempo sendo levada até forçada. Mas Deus, Ele sabe os caminhos. Ele sabe como Ele nos trata. Ele conhece cada filho e a necessidade de cada um. Então, a minha caminhada com Deus foi por aí, assim. Legal. E você, Fernanda? Eu conheci o Senhor Jesus assim de verdade, eu acho que eu já devia ter uns 13, 14 anos. Foi na Metodista, quem me levou foi uma prima da minha mãe, né? Que antes, nós somos, a minha mãe é católica, né? Ela era católica, de tradição católica, então a gente ia à missa. Eu lembro que eu chegava na missa, mas eu entrava, mas aquilo não preenchia, faltava alguma coisa. E aí nós fomos convidados para ir à Metodista, por essa prima da minha mãe. E lá eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui, né? E de lá a gente foi para uma outra igreja. E quando eu comecei mesmo a entender de Jesus, a caminhar com Jesus, eu estava na Nova Vida. E passei um período longe, né? Eu saí da igreja, fui para o mundo, mas é aquela história, né? A semente ela é plantada. Eu sempre sentia falta. No mundo, mesmo no mundo, a gente sente falta, alguma coisa não preenche, está faltando alguma coisa, você sente falta, e eu sentia falta. E aí nós encontramos uma outra comunidade, foi bom, por um tempo foi renovo, né, na vida da gente, foi um conhecimento, foi estar próximo de Jesus, foi conhecer Jesus também. A minha caminhada com Jesus, eu sinto leve. Para mim não foi difícil. Talvez por causa do meu jeito mesmo. Eu acho as coisas muito leves. Então, talvez por isso. Talvez tenha tido dificuldade. Na minha adolescência, acho que foi o período mais difícil assim, da minha caminhada com Jesus. Porque eu queria conhecer o mundo, mas não queria largar Jesus. E fiz a opção pelo mundo. Mas aí, tem alguma coisa faltando, está longe, falta, eu sinto saudade. Mas assim, a minha caminhada com Jesus foi leve. Para mim, foi leve. Foi um conhecer muito lindo. Então, para mim, foi leve. Amém. Amém, legal. E assim, vocês acham que essa caminhada com Jesus, isso de certa forma, influenciou a fé? O que vocês acham? Ah, com certeza. Para mim, muito. Minha vida, depois que eu conhecia Jesus, é regada por fé. Eu vivo por fé, né? E eu aprendi o que é viver por fé. Porque a gente fala, fé é o que é? A certeza das coisas que não se vê. Tá, e aí? Mas eu tenho convicção hoje que tudo que eu preciso, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus vai estar ali no comando. Como a Débora falou do nosso podcast Jesus Conselheiro. E eu tenho muito essa questão de tudo que eu vou fazer, eu peço a direção de Deus. Eu já acordo falando com Deus o meu plano diário, eu levanto, Senhor, hoje eu tenho que fazer isso. Prepara isso. Até o estacionamento, quando eu estou indo, às vezes até na BR, para mudar ali da faixa, para ir para outra pista, Senhor, horário de pico, vamos lá, ajuda aí. E é incrível. Ele abre o caminho e eu passo, Jesus, como você é lindo, maravilhoso. Então, assim, de tudo. E eu sempre falo assim, o cristão, tudo que nós temos foi Deus que deu.
ainda que chegue a Fernanda, eu estou precisando, vamos imaginar, de um copo. Aí eu assim, eu estou precisando de um copo. A Fernanda vem me dar um copo. Por que ela me deu um copo? Porque eu pedi para Deus e para Jesus, e Ele usou a Fernanda para me abençoar com aquele copo. E assim, tenho experiências lindas. Uma vez eu estava precisando de um celular. E eu, ai, Jesus, eu preciso tanto de um celular, né? Alguém podia me dar um celular. Gente, eu ouvi a voz de Cristo naquele momento. Eu estava caminhando até no Guará, assim, e aí, de repente, ele falou, vá à loja e compre o celular. Você pode fazer isso. Aí eu, gente, como que... Realmente, aí eu, né, eu estou apertada, mas eu consigo ir na loja tirar um celular e parcelar um celular. Aí eu estava até com meu marido, eu falei assim, amanhã eu vou comprar o meu celular. Eu não preciso que Jesus vá fazer isso para me dar um celular. Eu posso. Ele já me deu condições de comprar o celular. E aí eu fui lá, comprei o celular. Então, assim, eu ouço assim, nas pequenas coisas. E como a Fernanda falou, é leve caminhar com Jesus. Eu sempre falo assim, eu sempre chamo ele para sentar assim do ladinho, né? E eu falava com a amiga, ela, mas como você chama Jesus para sentar? Claro, se eu tenho que chamar Jesus para sentar do meu lado. Eu sou filha única, eu não tenho irmão, não tenho ninguém. Não, meu irmão é Jesus, porque ele é filho de Deus, Deus é meu pai. Então, ele é meu irmãozinho. Senhor, sente aqui, vamos ter um bate-papo aqui, ó. Tá assim, 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 assim. E ele tem ouvido, e ele tem aconselhado, e ele tem sido mestre, porque, como fala, ele é conselheiro e ele é mestre dos mestres. Então, a sabedoria é estar com Jesus. Então, quando a gente aconselha com ele, a gente tem certeza de que os conselhos dele serão os melhores. Claro que, às vezes, a gente ouve falar, não gostei muito desse conselho. Quando a gente ouve o conselho de Deus, mas não pratica, a gente tem as consequências de não praticar os conselhos dele. Mas, de uma coisa é certa, ele fala a cada um. A gente falando com ele, pedindo os conselhos, ele vai dar o conselho certo. E não importa como que ele vai dar. Ele pode falar como ele fala comigo no ouvidinho, às vezes, mas às vezes não é. Ele fala na palavra, ele usa um irmão para falar com você. Então, ele tem várias formas de estar aconselhando. E a fé, por que você faz tudo isso? Porque você tem fé. Se você não tiver fé, você não vai, né, pedir. E a fé é justamente por causa desta caminhada com Cristo. É isso. É isso. Querem compartilhar alguma coisa? Não, a fé é esse caminhar mesmo com Cristo. A gente vê esse fortalecimento, né, da fé num detalhe. É aquilo, a palavra que o irmão falou para você, ele vai lá e renova a tua fé. Às vezes você está com pensamentos conturbados. Eu lembro de um episódio que eu vivi com a Débora, quando nós trabalhávamos na FGV. Eu também sou filha única, né? E a gente não tem com quem conversar assim. Às vezes é só Jesus, ou então um amigo mais chegado que um irmão. E eu lembro que meu filho estava passando por uma situação muito complicada na vida dele, né? Estava saindo da fase infantil para o adolescente e entrou uma fase ruim, falando em se matar. E ele falou uma frase que me chocou e eu entrei no desespero e conversando com a Débora. Eu olhei para a Débora e falei assim, eu preciso conversar com alguém e vai ser ela. E aí nós entramos no carro, você lembra dessa cena, né? Uhum. Nós entramos no carro e nós oramos e nós choramos juntas e renovou a minha fé. Então, é um irmão que é usado para falar, é um irmão, é alguém na rua que vai lá e, enfim, é o papelzinho que cai e você... ela é renovada de alguma forma todos os dias e todo momento. A gente só precisa buscar. E eu entendo assim que a nossa fé... ela deve ser exercitada, né? E a gente não consegue exercitar essa fé sozinha. A gente precisa muito do outro. Eu ouvindo a Fernanda falar aí e alguns exemplos que a Vânia deu também, você vê que na maioria das vezes tem um outro alguém ali, tem um outro ser, ou te estendendo a mão, ou você estendendo a mão para ele. Então, a fé, no meu entendimento, ela precisa ser exercitada. E a gente exercita muito bem essa questão da fé quando a gente vive em comunhão.
E eu, assim, eu digo para vocês, a Fernanda, acho que a Vânia também sabe disso, em alguns momentos eu imaginei assim que eu ia conseguir viver o caminhar com Cristo, só eu e Ele. Muito com essa questão da desilusão da igreja, a Fernanda ouviu muito de mim isso. Eu não preciso de igreja. Então, eu falei muito essa frase, eu não preciso de igreja. Mas é muito mais porque, imagina um bichinho ferido ali, achando que você não precisa mais voltar naquele lugar que te machucou. Então, você fica arisco. Então, por um bom tempo, eu imaginei que eu poderia exercitar a minha fé e que eu poderia ter esse relacionamento com esse Deus amigo, conselheiro, sozinha. Mas a gente não dá para ser assim. Você não consegue ter um Deus conselheiro na sua vida e amigo vivendo sozinho, porque Ele precisa fazer coisas através de você e em você que Ele precisa do outro. Então, ter a certeza disso mudou muito a minha rota assim, com Jesus, muito o meu olhar, muito o meu exercício de fé com Ele. Ter essa ciência de que, para que eu tenha um Deus amigo, conselheiro, e que eu possa desfrutar de uma intimidade ampla com Jesus, eu preciso exercitar a minha fé e, necessariamente, eu preciso estar ao lado dos irmãos. Então, assim, o que eu queria deixar nesse momento, assim, para você que vai ouvir em algum momento esse podcast, esse bate-papo nosso aqui, se você, assim como eu, durante um tempo, ficou magoado com a igreja, ficou magoado com a religião e se afastou, a gente tem ouvido muito nos últimos tempos o termo desigrejado. Não adianta, a gente precisa voltar. A gente precisa do outro. A gente precisa dos defeitos do outro e também a gente precisa se mostrar para o outro com todos os nossos defeitos. Então, assim, no meu entendimento, não há como servir a Deus se a gente não se juntar num coletivo, numa comunidade. Então, o meu apelo para você, que assim como eu, passou ou está passando por esse período de achar que consegue viver esse relacionamento com Deus sozinho, eu digo que, para mim, não deu certo. Para mim, foi bem frustrante, inclusive. Então, é isso. Que bom. Em cima do que vocês falaram, né? Todos nós, por algum momento, nós passamos, né, por algumas dúvidas, incertezas, né? E até insegurança, não é isso? Agora, queria que vocês falassem um pouquinho da experiência que vocês tiveram sobre o impacto, né, de vocês buscarem esse conselho de Jesus, né, o conselho de Jesus, para tomar alguma decisão importante, uma decisão específica. Né? O impacto é estar aqui. Uma decisão... Não foi uma decisão difícil, né? Ah, foi sim. Brincadeira. Não. Eu lembro pra Fê cortando ela só um pouquinho. Quando eu vim para Bethesda, e no primeiro encontro de mulheres, eu liguei para Fernanda e a convidei para vir. Desculpa, amiga, te atrapalhar. Não, que isso, de jeito nenhum. E aí, para minha surpresa, veio a sua mãe junto. Foi. Minha mãe e a Karen. E veio a Karen Já junto. trouxe a família. Trouxe a família. E foi muito interessante aquilo ali. Depois que terminou o Encontro das Rosas, à noite eu fiquei mandando mensagem para ela, meio dando uma forçada. Porque é aquela coisa assim, gente, deixa eu te falar. Qual foi a experiência, né? Eu tô feliz participando de uma mesa tão bonita, amiga. Você enxergou isso? Aquela coisa assim, você viu ela? Não, e eu via. O pior é que eu via. E eu falava assim, cara, mas como é que eu vou falar para Débora que eu quero ir na igreja que ela tá indo? Não, né? Ai, vai ser muita forçação de barra. Aí teve um dia que eu falei, quer saber? Aí ela falou e eu falei, então, tipo, quase, me convida para ir onde você tá indo. E foi muito legal, foi muito...
Quando eu cheguei aqui, eu lembro que foi até ali assim, e eu vi as pessoas, a impressão que eu tive, Flavinho, é que eu já conhecia aquelas mulheres. E foi a mesma impressão que a Karen teve. Não sei se é essa impressão de que já conhecia, mas a Karen também se sentiu acolhida. E eu lembro que eu falei para a Cíntia, depois eu até falei para a Débora, eu falei, eu quero isso para os meus filhos. O Felipe estava entrando na adolescência, né? E aí você fica naquela... A melhor fase da minha vida eu vivi na Nova Vida, junto com os adolescentes da Nova Vida. Foi a melhor fase que eu tive na minha vida. Eu não posso deixar meu filho sem isso. E aí, quando a Débora fez o convite, e que eu vim, e aí eu escutei aquela música, Há Lugar na Casa, e você falou, Jesus, é aqui mesmo, Senhor. Falei, cara, eu preciso estender esse convite para outras pessoas. Porque as pessoas estão sedentas desse acolhimento, desse amor, sabe? A gente já é tão julgado todo dia, lá fora, por nós mesmos. E quando a gente chega numa comunidade que a gente é amado, ninguém nem sabe o que você fez, de onde você veio, quem é o Flavinho? Não quero saber quem é o Flavinho. Vem cá, ei, chega aqui pertinho. E eu senti isso. E quando a Débora começou falando, cara, e eu fiquei naquela, né? Ai, o que a gente faz? O que a gente faz? E foi uma decisão, sair da outra, foi uma decisão, não foi uma decisão difícil, Flavinho, mas foi uma decisão marcante. Porque nós vivemos lá dentro mais de 10 anos. Não foram 10 dias, né, Vânia? Foram vida. Anos. E nós nos envolvemos, nós criamos laços com aquelas pessoas, nós amamos aquelas pessoas. Então, foi uma decisão muito marcante mesmo, assim. E vir para cá foi um impacto, né? Você chega aqui e você fala, eita! Eu lembro da Karen falando, aquilo lá existe? Existe. E... eu vivi para ver, Flavinho, eu só lembro da Lu falando, eu vivi para ver a mesma coisa. O culto terminar e eu ter que ficar sentada esperando meu marido. Porque na outra, ele terminava... Já estava lá fora e eu ainda lá dentro. Aí eu brinco com ele, eu falo, meu bem, eu vivi para ver o culto terminar e você lá, vamos embora, você, peraí. E eu, meu Deus, e ele, peraí. E está envolvido, e quer mais. E, isso sabe, isso... Não quer? O Mastercard paga todas as coisas, mas não isso ninguém paga, não tem preço. Adoro. Que bom. Débora, eu... Não, eu já falei. A questão da decisão lá da saída também, mas não foi importante, mas eu acho que convenha que, neste momento, falar de um momento mais delicado que eu passei, que foi quando eu descobri que eu estava com um câncer de mama. Eu lembro que eu entrei no consultório... na verdade, quando eu descobri... em 2017, que percebi o nódulo, e eu não fui em busca... Quer dizer, fui em busca do médico, mas rede pública, muito difícil, e eu falei, não vou ficar me estressando para saber que eu estou doente, né? Não querem atender, eu não vou ficar correndo atrás disso, não. E eu pensava que... Aí fui deixando, e a coisa foi agravando. Em 2019, eu fui ao médico particular e saiu o laudo, eu entrei e ela disse que tinha confirmado um carcinoma de mama. E naquele momento ali, eu falei, Senhor, eu não quero mais viver, porque a minha vida aqui vai acabar. Eu imaginava que ter um câncer de mama era condenação. Ter um câncer seria condenação. Eu falei, eu vou ficar inválida, eu que sou tão ativa, tão agitada, ficar dependendo das pessoas, eu tinha medo do tratamento, né? Então eu falei, eu não vou. Eu vou chegar em casa, eu vou deitar e nunca mais eu vou querer sair daquela cama até que o Senhor providencie, eu vou morrer naquela cama. E aí eu saí dali e a gente foi até no restaurante, eu e o Edson tinha combinado de almoçar no
num restaurante ali pertinho, que era um chinês que a gente gostava. Ele, aí, vamos? Eu falei, vamos. E eu chorava, chorava, chorava. Não conseguia nem comer. O garçom falou, deve estar tendo DR entre esses dois aí. E eu chorava. E naquela época eu estava lá na outra igreja e eu saí, sentei no carro e falei, falei que eu queria conversar com a pastora e fui para lá. E assim, o Senhor falou. Ela falou muitas coisas, mas 3 palavras ficaram no meu coração. Tudo está preparado. Ela disse, você pode chorar o que você quiser hoje, amanhã você vai lá, mas porque tudo está preparado. E eu, tudo está preparado. Posso estar ao público, vai demorar, e aí aí fiquei. Mas como o Senhor tinha falado que tudo estava preparado, no dia seguinte eu fui em busca, orei, e fui em busca dos exames que precisava fazer, que eram caros. Eu lembro que, na época, o Edson perguntou para a médica, e se a gente continuar no hospital particular para fazer esse tratamento? Ela falou, vocês vão gastar em torno de 800 a 1 milhão. A gente falou, então, não tem condições. E fui. E o Senhor abriu a porta, fiz um exame, fui fazendo o que não dava, Deus provia as condições financeiras e muita coisa particular. E, de repente, precisava fazer as quimioterapias. E o hospital não chamava. Não chamava. E foi dando aquela angústia, porque a gente sabe que aí a gente começa a correr. Quando a gente não sabe, a gente está tranquilo. Mas quando a gente sabe, a gente começa a correr contra o tempo. E falar, tenho tempo, e aí você já fez biópsia, já mexeu, e aí você fica angustiado. E iam vários médicos aqui, a fila está grande, e aí eu tive a opção de ir para Goiânia. Conheci pessoas em Goiânia, ali do entorno, e levava, e eu fui para Goiânia. Quando eu cheguei lá em Goiânia, não gostei da equipe médica, porque eu já tinha ido vários médicos aqui, e eles falaram que não era grave, que assim, era grave porque tinha que fazer o tratamento, mas não estava no estágio avançado. Lá em Goiânia, eles falaram que estava avançado, que já estava enorme, e aí começaram a falar um monte de coisa. Eu falei, agora, 3 anos que eu estou esperando, realmente eu devo estar morrendo mesmo. Jesus, agora a coisa ficou séria. Mas eu voltei lá de Goiânia e eu falei, eu não quero voltar mais para Goiânia, porque em Goiânia já estava tudo encaminhado, era só fazer os exames, levar e eu já ia começar o tratamento. E aqui não tinha nem chamado. E eu falei, Jesus, e agora? Eu não quero ir para Goiânia, eu preciso de uma direção, eu preciso de um comando. E quando vão me chamar em Brasília, se eu não for para Goiânia, eu vou perder. E isso era uma semana, segunda, terça-feira. E quando foi no dia seguinte, eu cheguei, olhei na internet e tinham agendado a consulta no hospital de base com o oncologista. E, assim, Deus tirou aquela oncologista lá do ambulatório, da emergência, e trouxe para o ambulatório para me atender. Eu vejo isso. Porque ela falou, hoje é o meu primeiro dia aqui. Eu falei, foi Deus que te tirou. Ela falou, eu trabalho na emergência, eu não sei nada desse sistema. Falei, eu vou demorar. Eu falei, não tem problema, porque você está aqui. Eu falei, foi Deus que trouxe você, porque eu estava angustiada. Ela falou, você já vai começar, não quero nem mais exames seus. Você vai começar. Eu falei, eu preciso começar minha quimioterapia. Ela falou, você vai começar a sua quimioterapia. Você só faça esse exame aqui, porque você não fez ainda, para o coração, antes de começar. Mas quinta-feira você pode começar a sua quimioterapia. Uma semana depois. E eu comecei a quimioterapia, fiz as sessões, não fiquei debilitadinha, fiquei animadinha. E nunca, né, eu nunca vi essa mulher sem um sorriso no rosto. Sempre sorridente. Fui testemunho lá. Hoje eu tenho pessoas que vêm, falam, eu estou com lá da enfermeira, inclusive, eu estou com minha cunhada, que eu quero que você converse com ela, outra vem, porque você sempre foi animada, nem parecia. Falei, porque Deus sempre esteve comigo. E aí, num desses problemas aí para completar, a gente chega de viagem e eu perco, aí eu gastei tudo no cartão, deixei o dinheiro para fazer um exame que eu precisava, comprar medicação e tal, e eu perdi a minha carteira, com documento e com todo o dinheiro da medicação, dos exames, e eu não tinha mais dinheiro. Aí eu respirei fundo, aí entrei em angústia, comecei a chorar,
E aí o Senhor, e agora? E mais uma vez, o conselho do Senhor no meu ouvido. Eu falei, e o que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro? Não era um pouco dinheiro. Aí ainda tinha tirado a documentação e tudo. Aí o Senhor falou assim, faça uma rifa. Aí fazer uma rifa, ai, Jesus, vender rifa. Ah, isso não é legal, né? Aí faz uma rifa de um final de semana em Caldas Novas. Que eu tenho umas cotas, né? Eu falei, beleza, vou fazer uma rifa então. Gente, como foi incrível a experiência. Eu chorava na frente do computador. Porque eu falei, filho, eu vou fazer uma rifa. Desculpa, mas é impactante. E ela foi, preparou tudo, porque a gente estava na pandemia. O câncer foi na pandemia. Então, a gente, tudo na internet. Aí ela preparou lá e eu coloquei. E eu lembro, quando eu coloquei no meu status, um vizinho falou, eu quero uma. Eu comecei a colocar nos grupos. Eu coloquei num grupo lá de onde minha mãe morava na época. Aí uma pessoa entrou em contato, uma pessoa que eu nunca vi. Nunca vi, e depois eu também não a conheci depois. Ela falou assim, eu quero 5 rifas. Não, eu vou te contribuir com um valor para você. Aí, qual é o seu Pix? Aí eu passei, ela depositou. Aí eu falei, escolhe os números. Ela, eu não quero os números. Você vende para outro. É para abençoar sua medicação. Porque eu falei que não estava tendo no público. Aí, e seus exames. Aí, daqui a pouco, outra pessoa... Aí eu chorei. Falei, gente, é uma pessoa que eu não conheço, é Jesus. É Jesus que está fazendo. Logo em seguida, outras pessoas que eu conhecia, acho que eram mais tantas, e eu vendi a rifa em questão de poucos dias. E eu consegui muito mais do que o valor da rifa, porque muita gente fez doação. Consegui fazer os exames, consegui comprar. Aí a medicação eu nem comprei, sabe? Porque Deus usou a pessoa do hospital de base, que tinha amostra grátis, e ela foi me dando. Ela conseguia me dando as medicações. Tanto que eu, até um dia desse, ainda tenho esse problema, né? De não ter a medicação, a gente tem que comprar. Mas, para a glória do Senhor, eu nunca comprei. Agora que eu ia comprar, chegou. E eu já abençoei outras pessoas que fez na época, eu conheci na época da cirurgia, uma pessoa, ela estava sem trabalho, aí eu falei, eu tenho uma caixa sobrando, eu vou te abençoar. Entreguei para ela, e o Senhor nunca me deixou faltar medicação e nunca me deixou gastar R$1 para comprar essa medicação. Comprei com outras coisas, mas essa específica não faltou. E assim, eu falo, aquela situação de perder a carteira foi para me abençoar mais ainda. Porque aí eu tive o dinheiro para medicação, para alimentação, para fazer a outra habilitação e para tudo. E desde então, Deus esteve no comando, terminei o tratamento, agora a gente está só na manutenção, mas estou bem, estou ótima, como eu falo, estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, essa foi uma decisão assim, bem difícil, né? Porque vai para lá, vai a Goiânia, vai não sei para onde, e fica, e faz, e o que você faz. Mas, como a Fernanda falou, eu estou chorando aqui, mas eu não sou de chorar. Não, eu sou de rir. E eu entrava lá naquela quimioterapia pulando. Eu fazia festa, eu fiz festa de aniversário, levei bolo lá para a quimioterapia. Alguém está fazendo aniversário, levava bolo. E eu sempre estava sorrindo. Na hora da quimio, eu falava, gente, eu estou morrendo de fome, porque o pessoal fala tirar fome. Aí, quando colocava, eu falava, ai, que fome. Aí, o pessoal trazia lanche, tudo. Então, assim, foram momentos que eu transmiti paz e alegria para as pessoas ali. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Meninas, para além das grandes decisões pontuais da vida, como vocês descrevem a vida cotidiana conforme os conselhos de Jesus? Cri. Essa Pode falar, Débora. Olha, é até difícil imaginar o meu dia a dia sem ele, né? Então, eu acho que é em tudo, assim, são nos mínimos detalhes e inclusive nos momentos difíceis, nos momentos não tão difíceis.
Eu não consigo imaginar a minha vida fora de Jesus, assim. É como se a gente é corpo, né? Então a gente está ali conectado, assim. É como é como se você não tivesse. Eu digo muito isso quando os nossos filhos nascem. É como se a gente não. Eu tenho dificuldade de me recordar como era a minha vida antes da Maria e do João. E eu acho que com Jesus. Acho não, eu tenho certeza que com Jesus é mais ou menos essa sensação. Assim, eu tenho dificuldade de lembrar como era a minha vida antes de Jesus mesmo, assim, antes de caminhar com Jesus. E mesmo nos momentos que a gente. Porque a gente é filho, né? E filho desobedece também. Filho, muitas vezes, não ouve os conselhos do pai. A gente não é filho bonzinho, não. A gente muitas vezes a gente ouve, mas não segue. Mas, mesmo em alguns momentos que a gente ouve os conselhos de Jesus, e mesmo não seguindo, em algum momento você para, você olha. E entra em sintonia. E entra em sintonia com ele e fala, opa, peraí. Então, na minha vida sempre teve isso, assim, mesmo naqueles momentos onde eu estava mais uma filha mais rabugenta, mais desobediente, porque fui. Eu questionei, eu acho que até por como foi o meu início da caminhada com Cristo, e eu não entendia muito bem a minha avó na igreja e a minha avó em casa, as coisas não encaixavam. Peraí, aquela coisa de, a gente podia viver então só na igreja, né? Porque lá na igreja é um negócio legal, aqui a gente não tem esse tratamento aqui. Então, eu sempre questionei muito, não Deus, mas eu sempre questionei muito a religião. Então, eu sou uma filha questionadora. Mas eu sempre tive dentro de mim o Jesus amoroso, o Pai, o que cuida, o que, mesmo eu desobedecendo, ele não desiste de mim e ele não desiste de me dar conselhos. Então, a minha percepção é mais ou menos assim, do que eu tenho com a Maria e com o João. Eu não consigo lembrar muito da minha vida sem Cristo, porque é como se ele sempre estivesse ali, perto de mim. Eu é que muitas vezes me afastei, mas ele nunca saiu de perto. Eu é que muitas vezes não quis ouvir, mas ele sempre esteve ali. E ter essa sensação e saber disso, que ele sempre está ali, é algo assim, é muito maravilhoso você, enquanto filho, perceber que mesmo você desobedecendo, não ouvindo os conselhos, ele sempre vai estar ali perto, sendo aquele pai amoroso, conselheiro e sempre disposto a te ouvir. Então, eu não consigo muito assim imaginar a minha vida sem Jesus. Não consigo mesmo. É difícil mesmo você, uma vez que você o conhece, né, que você caminha com ele, não só de ouvir falar, mas de com ele caminhar. É difícil você imaginar a sua vida sem, igual a Vânia falou, acordar e não pedir. Senhor, igual eu chego no trabalho e falo, eu entro no trabalho e falo, Senhor, obrigada. Vai colocando, né, os teus anjos aqui, toca, que o teu Espírito Santo esteja nesse lugar, porque vai virando uma coisa natural. O telefone que toca, o almoço que você faz, a conversa que você tem, é natural inserir Jesus ali. E até a hora de deitar, né? E aí, às vezes, a gente acordar de madrugada e você sente que é o Senhor que está querendo alguma coisa de você. Então, é difícil, não... É uma prática, né? E é um hábito diário, né? Para você entrar em sintonia, né? Com ele, para conversar com ele. E também para estar disposto a ouvir, né? Sim. O que ele tem para nos aconselhar, né? É isso. É calar as outras vozes para ouvir a dele. É isso. Isso é um trabalho muito difícil de fazer. Não é algo fácil, gente. Não é algo tão tranquilo assim. O caminhar com Cristo, eu acho que ele é leve, sim. Porque o fardo dele é leve. Mas não é algo tranquilo, é algo que a gente precisa
fazer esse exercício de intimidade com Deus para que a gente possa ouvir. Porque muitas vezes eu percebo que eu quero muito mais falar do que ouvir, sabe? A gente gosta muito de falar mais com Deus e muitas vezes dar as nossas opiniões do que ouvir. Então, eu acho que a gente precisa exercitar mesmo cada dia mais esse ouvido voltado para a voz de Cristo, o que Ele tem para nos dizer e falar. Eu gostaria de falar, concordo aqui com as meninas falaram, mas como fala assim, segundo os conselhos de Jesus. E, assim, a vida cristã não é fácil. Não pode pensar assim, aceitei Jesus, agora minha vida vai ser só flores, oba, agora vai ser só sucesso. Não. A gente tem as provações. Quanto mais você quer estar trabalhando para Cristo, quando você fala, agora eu vou fazer isso, aí que vem as provações para você. Vem a retaliação, vem tudo. Mas você tem que estar na certeza que quem está com você é Cristo. E se Cristo está no barco, ele não vai afundar. Então, você vai ser vencedor. E não é fácil. Às vezes você fala, mas será mesmo que ele está no barco? Ele me abandonou do barco? Mas eu, para a glória de Deus, assim, como fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Então, assim, eu sempre clamo e eu não pode duvidar. A coisa é, fé é não duvidar. Então, você não pode duvidar. Se você entrega para Jesus uma questão, se você pede, ainda que venham as coisas contrárias, você não pode duvidar de que vai dar certo e que Cristo está com você naquela caminhada. E que fazer a vontade de Deus também não é fácil, de Cristo não é fácil. O que Ele nos manda, perdoar 70 vezes 7, quero matar, não é me perdoar, não. Ai, Senhor, como? Aí você fala, mas Jesus na cruz, por minha vida, Ele perdoou. Então, por que eu não posso perdoar? Amar o seu próximo como a si mesmo. Ai, Jesus, mas esse próximo está muito rebelde. Não dá certo ficar amando esse próximo. Mas você tem que amar o seu próximo. E assim, eu tenho aprendido a amar muito o meu próximo e assim, estender a mão para o próximo, independente de quem seja esse próximo. Então, é a questão de essas questões que a gente tem, mas, como falaram as meninas, não dá para viver sem Jesus. A questão é sempre estar com Ele e saber que Ele está no barco, ainda que as situações ao redor parece que Ele não está, mas Ele não desiste, Ele está sim. Que bom. E o que vocês sugerem para quem está nos acompanhando, né, e vendo, ouvindo, sobre esse buscar conselhos, né, os conselhos do Senhor? Cara, é a prática, né? É leitura da palavra, porque tudo que a gente precisa tá na palavra. A gente pode hoje, sei lá, abre aqui no Salmo e fala, caramba, o que tem a ver com a necessidade hoje? Mas, de alguma forma, no momento certo, aquela palavra vai te responder à sua necessidade. Ainda que não seja agora. Mas daqui a pouquinho você está no trabalho e o Salmo salta e você, caramba, peraí, Deus te dá a revelação como Ele quer, no momento que Ele quer, mas é uma busca. E é sem cessar. É orar sem cessar, em tudo, assim, sabe, Flavinho? Eu tenho aprendido, tem sido agora mesmo, assim. Às vezes a gente se cansa, a gente que é mãe, que é esposa, a gente se cansa às vezes de, né, mesma rotina, cozinha, cuida de menino, leva menino, busca menino e tem trabalho. E eu tenho aprendido a
para fazer o meu dia mais leve, para fazer essas coisas mais leve, é falar: Jesus, me ajuda a fazer essa comida aqui. Me ajuda a levar esse menino aqui para a escola. Me ajuda a desenvolver esse relatório aqui. Porque você sente que a coisa fica mais leve. E é todo dia, é toda hora. A raiva veio do coleguinha, você fala: Senhor, o que você quer me mostrar com esse coleguinha? Não deixa eu usar meu réu primário no coleguinha. Me diz o que o senhor quer. E é em todas as situações, em todo momento. É orar sem cessar, é ler a palavra. Porque uma hora a revelação vai aparecer, o Senhor vai te mostrar. E assim, você que está de casa, que vai ver, tudo que a gente precisa, Flavinho, está ali, ó. Tudo. Eu queria saber como proceder com o meu amiguinho. Está lá. O que eu vou fazer nessa negociação? Vai estar lá. Está na palavra. Quando a gente busca a palavra, que a gente tira o tempo para ler a Bíblia, que a gente tira o tempo para buscar o Senhor, é intimidade. A intimidade que você tem com o seu coleguinha aqui, que você pega, é a intimidade que o Senhor quer. Ele só está esperando o primeiro. Vai lá, ora, me chama para conversar, igual a Vânia, põe aqui do ladinho, a gente que é filho único, né? Senhor, vem cá, não tenho quem... Chama para ajudar a cozinhar, chama para cuidar do neném, chama para tratar com... Chama Jesus o tempo todo, tem que chamar Jesus. E o meu conselho é esse: chama para tudo, para tudo. Tomar uma decisão: Jesus, me ajuda. Mas não vem rápido. Vai vir. No tempo certo, vem. Se for urgente, clama, chama, ora, adora, vem. Vem. E tem que ser todo dia, tem que ser toda hora. É sem cessar, Flavinho. Que bom. Eu vou complementar o que a Fernanda falou. Aqui eu trouxe até aqui Salmo 1, versículo 1 e 2. Feliz aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, mas a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, como ela falou, Jesus gosta de se meter em tudo na vida da gente. Ele ama isso, ele gosta, mas ele não invade. Para a gente tem o livre-arbítrio. Então, para ele estar no comando das nossas vidas, você precisa chamá-lo para fazer a diferença e estar com você. Então, o que eu digo é que você que está aí em algum momento vai estar vendo esse podcast, que vai estar vendo essas mensagens, que chame Jesus para estar com você em tudo, e você vai ver a diferença que a sua vida vai ter a partir deste momento. Porque Jesus é amor, Jesus é paciência, Jesus é o melhor conselheiro que a gente pode ter. E, como a gente fala, eu falo até pela manhã, até na hora de levantar, quando eu tenho que levantar um pouquinho mais cedo, aí Jesus vai atrasar, como será que está o trânsito? E aí eu falo: será que eu posso ficar mais 10 minutinhos aqui na cama? Será que eu tenho que levantar agora? E às vezes ele fala assim: 15 minutinhos ainda pode. Aí eu fico lá 15 minutinhos. Não, agora, porque senão vai atrasar tudo. Então, assim, é engraçado. Mas que loucura! Não, ele fala, como a gente fala, senta ele e fica ali, ouve. E se não ouve, vai. Na época, quando eu comecei, que a gente não tem esse contato, quando a gente começa, tinha aquela caixinha de promessa. E tudo que eu queria, eu vou aqui na caixinha de promessa. Às vezes a gente não entende, mas tem horas que o Senhor fala claramente, Ele te dá a resposta ali claramente do que você precisa. Então, chama Ele para fazer parte da sua vida diária, do momento que você levanta e quando você for deitar, você só agradeça: Senhor, obrigada. Venci, o Senhor teve ali no comando e deu tudo certo. Amém. Eu estava ouvindo aqui a Fernanda falar, a Vânia falar, o Flavinho também. E, assim, é impressionante como cada filho tem um jeito, né? Um jeito de falar com ele, um jeito de se relacionar. Então, assim, é muito interessante isso. E a gente também tem muito isso, né? Eu que tenho 2 filhos, Flavinho também, a Nanda, a gente percebe o quanto eles são 2 filhos, vieram da mesma barriga e criados de uma certa forma no mesmo lar ali, de uma mesma forma de educar, e eles são tão diferentes, né? E para a gente
conseguir se conectar com um e com o outro, a gente tem que lidar com personalidades diferentes, com jeitos diferentes. E Jesus, ele é assim também com a gente. A Vânia tem um jeito dela de se relacionar com Deus, a Nanda, eu, Flavinho, todos, cada um tem o seu jeito. E não existe jeito assim certo ou errado de se relacionar com Deus. Existe a necessidade de se relacionar com Ele. A percepção que eu tenho é assim, mesmo nos momentos que eu me afasto, porque a gente se afasta por diversos motivos, mesmo nesses momentos, assim, a percepção que eu tenho é que, às vezes, assim, você passa a semana inteira sem ler a Bíblia. Acontece comigo, gente. Não sei se acontece com vocês. Sim. Também. Fala. Mas acontece assim, a semana inteira você está tão preocupado com o seu trabalho, com as suas funções aqui na Terra, com as suas ocupações. E, às vezes, você passa a semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar. Eu falo assim, porque às vezes eu oro ali e com o João e a Maria, porque eu tenho o hábito de todo dia colocar eles para dormirem e sempre eles falam: você não vai orar? Você já está esquecido, né? E ali eu me pego percebendo que o meu único momento com o meu pai é aquele momento ali, onde o João fala assim: você não orou. É como se ele tivesse, ei, e aí? Então, ali eu percebo assim, o quanto Deus, às vezes, numa simples oração com o meu filho, o quanto ele fala comigo, o quanto ele mexe comigo. E a percepção que eu tenho é: nossa, se eu fizer esse movimento para Deus, porque já aconteceu e acontece, se eu fizer esse caminhar um pouquinho mais perto dele, ele faz tanta coisa, ele fala tanta coisa. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, por que a gente se afasta tanto? Por que a gente demora tanto? Por que a gente não ora todos os dias como tem que orar? Por que a gente não lê a Bíblia como tem que... Eu estou falando por mim, tá, gente? Por que eu não leio a Bíblia todos os dias como eu deveria ler? Por que eu não oro? Por que eu não me aproximo de Deus como eu deveria? Porque é tão bom, é tão maravilhoso, é tão surpreendente, ele tem tanta coisa para me dizer, que ele só vai me dizer quando eu deixar. A Vânia falou que a gente tem um livre-arbítrio, né? Ele bate a porta. Ele não é e a gente precisa abrir. Então, assim, o meu conselho, se é que eu posso dar algum tipo de conselho, e aí eu digo conselho para mim mesmo, é: Débora, se aproxega mais. Chega mais, porque ele tem muita coisa para fazer. E é como se ele estivesse falando: chega, eu preciso, vamos embora, aqui. E às vezes a gente resiste. Como a gente resiste a Jesus? Eu não sei por que a gente resiste tanto, sendo que ele é tão maravilhoso. Mas o mais legal disso tudo é saber que, apesar das nossas falhas, da nossa resistência, das nossas preocupações com o mundo, com o trabalho, com outras coisas deste mundo, no momento que você fizer esse movimento aqui para ele está pronto. Assim, isso é maravilhoso. Saber que você tem um pai, que você precisa só fazer isso. Ele, opa, está aqui. Então, saber disso é maravilhoso. E é isso, a gente tem que exercitar mesmo, a gente tem que chegar. Porque a gente falou aqui de conselhos, mas a gente só vai ouvir os conselhos de Deus de uma forma correta, de uma forma clara, se a gente se voltar para Ele. Se a gente voltar os nossos ouvidos e que os nossos ouvidos fiquem atentos ao que Ele tem para dizer, porque Ele está aí o tempo todo, querendo a gente. A gente é que se afasta, a gente é que resiste. É isso, assim, se eu pudesse dar um conselho para a Débora hoje, é esse o conselho que eu dou para mim. Flavinho, eu estava... Só para finalizar, para fechar. Quando eu estava vindo para cá hoje, eu botei no Deezer e pedi para tocar músicas aleatórias, né? E aí
com tudo isso, assim, né, o conselheiro. A música é Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe. E lá ele fala, a música fala: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Então a gente tem que aquietar para poder ouvir. E tem um trechinho que ele fala: eu não vou, ela fala, eu não quero mais fugir da tua vontade para mim. Porque às vezes quando a gente conhece o Senhor, falo isso para quem, né? Em momentos a gente tem assim, caraca, qual que é a vontade do Senhor? Mas, ai, será que eu vou dar conta? Será que medo? Mas se a vontade dele é perfeita e agradável, né? A gente não precisa fugir. Mas assim, o que eu queria falar para a Débora desse se aproxega é da gente não fugir. Ele tem o melhor. E ele, é igual a Débora falou, ele só quer um oi. Que aí ele... E se a gente não fizer isso todo dia, a gente não vai ter intimidade com ele, a gente não vai saber qual a vontade dele, a gente não vai saber o que ele quer, como fazer, aonde ir. Porque eu acredito que, falo por mim, tá? O contato com a Débora, da gente... poxa, eu queria ir lá. Isso, na minha vida, frutificou. Eu falei, cara, o que eu estou vivendo aqui, eu preciso passar para o povo, sair falando. E eu até já falei, já brinquei até com o Rodrigo, eu vou encher essa igreja. Porque é o acolhimento, é o amor. E isso é Jesus. Com certeza. E a gente só consegue isso quando tem a comunhão com os irmãos e quando a gente tem intimidade com Deus. Porque Ele ensina a amar. Amém. Pegando o gancho do que vocês falaram, né? Como que a vinda para Bethesda, Brasília, isso faz, até certo ponto, faz parte da vida de vocês? Do que vocês aprenderam com Jesus? Eu acho que até certo ponto não, né? Muita coisa, não sei. Eu acho que na minha vida, Vânia falando, vir para Bethesda foi um divisor de águas. Por quê? Eu sempre que eu falei, eu vim desde que eu comecei na igreja, eu já tinha o trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar na casa do Senhor, para o Senhor. E aí eu fazia na época louvor lá quando jovem, na igreja social e tal. E aqui, com a questão da diaconia, eu fui mais ousada, dizer, porque eu vou ser sincera, evangelizar nunca foi minha praia. Eu gosto de coisas, mas eu não tenho uma facilidade de chegar para o irmão e falar para ele assim, porque Jesus, eu falo as minhas experiências e creio que essas experiências impactam, tocam a vida dele e é um evangelismo. Mas falar, mas Jesus, você vai lá. Eu não tenho essa facilidade de chamar para a igreja, essas coisas. Tem pessoas que estão falando, já tá. E aqui não. Aí o que acontece? Eu falo, vou para onde? Para a diaconia de missão. Então, olha a mudança aí, olha o divisor de águas. Então, eu fui para... Estou na missão, então eu falei, eu não quero só porque, como eu falei, 50 e daí que eu quero mudar meus hábitos em relação a Cristo, porque é meio século de bênçãos que o Senhor tem me dado. Então eu falei, a partir de agora, vai ser o contrário. Senhor, eu quero fazer pelo outro aquilo, levar para o outro aquilo que o Senhor pode levar e que o Senhor trouxe para mim. E aí, quando falou da missão, que querem que vá para lá conhecer, eu falei, é essa que eu quero. Porque agora eu não quero... a missão pode ser várias formas, orar, ajudar, mas eu quero o ID, porque, como fala na Bíblia, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a Bethesda, eu agradeço a Deus pela Bethesda, pelos pastores desta igreja que abriram, é um calor humano assim, incrível, como as meninas já falaram, todos os irmãos, e nos dá a oportunidade
de levar, de fazer aquilo que a gente gosta. E igual também com as crianças, né? Além disso, ainda estou lá nas criancinhas petitiquinhas, quando eu falei, ai meu Deus, pequenininho também não é muito minha praia. Estou lá e estou amando ficar com as crianças. Então, a Bethesda foi um divisor de águas para eu fazer coisas que eu jamais imaginei que eu poderia estar fazendo. Eu acho que a Bethesda, para mim, é uma sensação muito interessante. É uma sensação de estar em casa. É essa sensação que eu sinto desde o primeiro dia, domingo, que eu coloquei os meus pés aqui. É a sensação de estar em casa, sabe? Imagina aí como é que a gente se sente, cada um na sua casa. É isso. Confortável. Eu estou em casa. Amém. Amém. Essa é a sensação. Para mim também é essa sensação. É de estar em casa com os meus irmãos em Cristo. Eu não tenho irmão, mas eu tenho um monte de irmão em Cristo. Amém. A gente tem um monte. E é isso, é estar em casa. E é desde o chá das rosas. Obrigada pelo convite, viu, minha irmã? Sabia que você não ia resistir. Que bom que vocês estão aí do lado. Que bom. Meninos, estamos chegando ao final. A gente tem. Mas eu tenho uma última pergunta. Passar rápido, né? Eu tenho uma última pergunta, né? Nesse contexto de Jesus, o conselheiro, Débora, quem é Jesus para você? Nossa, Jesus para mim, em poucas palavras assim, é meu pai. Jesus é minha mãe. Jesus é meu amigo. Jesus é meu irmão. Eu tenho eu acho que vou ser clichê, né? Ele é tudo mesmo, assim. Jesus é tudo, mas principalmente Jesus supre em mim algo muito relacionado à maternidade e à paternidade. E acho que por isso que eu vejo ele muito como amigo mesmo. Às vezes a gente já até travou algumas conversas nesse sentido, porque eu tenho um olhar sobre Cristo e a Ananda tem outro. E eu vejo Jesus assim, muito paternal e muito maternal. E aí a Ananda falando, mas ele é justiça. Fogo consumidor, você está esquecendo essa parte. Mas eu gosto dele assim, do jeito né? que eu vejo ele. Então é o que a gente estava conversando. Cada filho é diferente, cada um enxerga ele de uma forma, mas o importante, mais do que isso, do que a forma, é a gente enxergar ele. É a gente viver essa experiência e ter essa nítida sensação de que não dá, é impossível a gente viver neste mundo sem a presença de Jesus. É impossível, assim, eu não consigo imaginar a minha vida, mais uma vez eu digo isso, sem Ele. Então, muitas vezes eu já me peguei agradecendo a minha avó, mesmo daquela forma, mas ela me apresentou o que eu tenho hoje de mais precioso, que foi Ele, que foi Deus. Então, mesmo daquele jeito, foi ela que me apresentou. Então, ele para mim é tudo mesmo. Eu vou ser bem clichê mesmo. Eu também vou ser bem clichê. Eu acho que hoje Jesus para mim ele é mais amigo, sabe? Aquele amigo aquele amigo que conseguiu, Débora. Olha, que mudança, porque ela falava isso para mim também. Porque eu também vejo do seu jeito. Eu conheci o Jesus, o Deus justiça, né? Fogo consumidor, que vai lá e aí, você desobedeceu, vem cá. Te matar. E você conhecer o Jesus leve, para quem está acostumado com o Deus o Deus do Antigo Testamento ali e tal. É difícil quebrar paradigmas. Não é fácil. Você entender o Jesus que fala, não, tá tudo bem. Ei, oi? Como assim tudo bem? Você imagina um Deus que também é amor, mas aí você tá tão, né, com aquela coisa do ferro e fogo. E hoje eu vejo Jesus mais como meu amigo mesmo, sabe, Flavinho? Aquele Jesus, não estou dando conta aqui, não. Me ajuda?
pega aqui comigo, segura na minha mão aqui, ou então dá um sacode, me acorda, faz alguma coisa aqui, me ajuda. É mais esse amigo mesmo. Ele é tudo, mas hoje ele é mais meu amigo. Que bom. E você, Vânia? Quem é Jesus para você? Não tem como não ser clichê. Mas eu digo que ele é o quê? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Então eu digo que Jesus, ele é a minha sabedoria. Jesus é o norteador da minha vida. Jesus é o meu irmão, é o meu amigo, é o meu pai, é a minha mãe. É tudo o que eu preciso. E a certeza de que com ele vai dar tudo certo. Amém. Amém. Que bom, meninas. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade do tempo. Obrigada a vocês pelo Muito convite. bom. Falar mais alguma coisa, uma mensagem para a O gente nervoso encerrar? passou, né? Acabou, né? passou. Agora estamos Todo mundo calmos. nervoso. A Tá gente bom. ficaria até a noite inteira aqui agora. Que bom. Muito Então, bom, tá. agradecer a Obrigado. Deus e a Bethesda pela oportunidade de poder falar um pouquinho desse Jesus tão maravilhoso, tão conselheiro, príncipe da paz, cheio de sabedoria. Que bom. Amém. Amém. Tá bom. E você que está aí do outro lado, muito obrigado e até o próximo episódio. Fique com Deus. Amém. Tchau.